Eu sou gerente de desenvolvimento de mercado da Shure para a América Latina, tá bom? Meu nome é Igor e estamos aqui para ajudar vocês. Primeira coisa, né, como que todo equipamento, microfone sem fio, in-ear, rádio, celular, televisão funciona. Qualquer coisa que seja sem fio para funcionar, ela tem que ter alguma coisa para levar informação de um ponto ao outro, né? No caso de microfonia sem fio, celular, TV, tudo isso, a informação é carregada através de onda eletromagnética, tá bom? O que é uma onda eletromagnética? A eletromagnética é um distúrbio. Até às vezes é meio chocante o pessoal ouvir isso, mas onda eletromagnética é um distúrbio. Como minha voz é um distúrbio aqui no nosso sistema, correto? Eu estou fazendo o que? Quando eu falo, eu estou emitindo onda sonora, tá? Que é o que? Um distúrbio no ar que nos envolve. Agora, a onda eletromagnética é um outro tipo de distúrbio. Quando a gente tem qualquer condutor, seja um fio, qualquer coisa, e a gente passa uma corrente nele, vai gerar um campo magnético. E inerente, ou seja, ligado a todo o campo magnético, vai ter um campo elétrico. Então, basicamente, a onda eletromagnética é isso, é você passar por algum condutor, seja uma antena ou um mero pedaço de fio. Por exemplo, se você pega a fiação elétrica e você mede com um medidor específico, você vai ver que tem uma presença de campo eletromagnético lá, tá bom? Só que no nosso caso, o campo eletromagnético vai ter aplicado nele uma técnica que a gente chama de modulação, que a gente fazer variar de alguma forma esse campo eletromagnético para a gente conseguir colocar informação dentro. Pode ser voz, pode ser dados, né? Igual eu estou controlando aqui o computador com esse apresentador, ou quando você está falando com o celular, dados que está circulando, né? Voz sobre dados, né? Mas no nosso caso, em shows, in-ear, microfone, basicamente é áudio que a gente está mandando modulado em cima de uma onda eletromagnética. E para modular a onda eletromagnética a gente pode mexer em certas características dela. A primeira que foi concebida era chamada AM, que é a modulação em amplitude, onde a variação de amplitude da minha onda determinava qual era o conteúdo que tinha nela. E é usado até hoje em dia, né? Rádio AM, por exemplo. Porém, não é muito bacana porque a inserção de ruído é muito fácil. Não é uma técnica muito imune a ruído. Por isso que quando a gente ouve uma rádio AM, tá aquela chieira sempre, né? Nunca sai limpinho 100% o áudio, né? A não ser que você tivesse tipo do lado do transmissor, né? Que não é a ideia. Agora, a mais comum utilizada é FM, que é frequência modulada, é uma variação da frequência da nossa portadora, porque ela é bem mais imune a ruído. Esse é o principal fator porque a FM começou a ser implementado como padrão. Toda onda eletromagnética ela tem algumas propriedades, né? Que são as três básicas, vamos dizer assim: a velocidade, o meio e a polarização. A velocidade que toda onda eletromagnética se transmite é aproximadamente a velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, é muito rápido, tá? Porém, dependendo do meio que você está transmitindo, isso aí é a velocidade no vácuo, tá? Agora, se você está, por exemplo, na Terra, que igual a gente está, não é vácuo, né? Tem a atmosfera, você tem umidade e outros fatores que vão fazer essa onda ficar um pouquinho mais lenta, não é muito pouca coisa. Por isso que a gente sempre considera esse 3/10 metros por segundo, tá? Mas é muito pouca coisa, tá bom? Não tem tanta variação assim na velocidade. Só para cálculos assim muito precisos que a gente toma em conta todos os fatores reais, tá bom? Porque esse número na realidade é 2,98, não sei quantas casas ali, não é 3 redondos, tá? Tá bom? O meio, que é onde a gente vai estar trabalhando, né? E a polarização. Polarização é uma coisa muito importante, né? Polarização, ela diz respeito à componente elétrica da onda. Normalmente a gente trabalha isso com a polarização da onda elétrica, do campo elétrico, tá bom? E sempre ela é perpendicular ao campo magnético. Como vocês viram nessa figura aqui, ó,
um campo é sempre perpendicular ao outro. Então, se o campo elétrico está aqui na vertical, o campo magnético está na horizontal. Tá bom? Bom, e geralmente paralelo ao eixo da antena transmissora. Por exemplo, se eu estou transmitindo com essa antena, não é o caso, estou recebendo, mas se eu estou transmitindo com ela, ela estaria mandando a minha onda verticalmente. Você tem que visualizar isso. Por quê? Vocês vão ver mais tarde. Olha só, minha antena aqui está na vertical, correto? Esse aqui é um transmissor. A antena que está recebendo aqui está na vertical também. Aí o que acontece? Minha onda eletromagnética está saindo daqui e vindo na vertical. Então ela está batendo de frente com a antena. Em câmbio, se minha antena estivesse de lado, mal posicionada, olha só, a onda estaria batendo assim nela, correto? E o que acontece? Se a onda está batendo aqui, ó, faz mais força do que se estivesse batendo assim. Então aqui eu tenho mais transferência de energia. Consequentemente, tenho mais nível de sinal. Quando você vira 90 graus a antena transmissora em relação à receptora, você tem uma perda de uns 20 dB. Mais ou menos isso. Bom, essa aqui é a equaçãozinha bem simples, tá? É chamada equação da onda de rádio. Com ela, olha só, o C é a velocidade da luz, a gente considera, tá bom? O L é o comprimento de onda e o F é a frequência. Bem simples. Então o que acontece? Isso aqui é conhecido. Normalmente a gente conhece a frequência. Então, com isso, a gente consegue calcular que é o comprimento de onda, que é uma coisa muito importante para a gente saber, por exemplo, dimensionamento de antenas, distância entre antenas. A gente vai usar isso bastante. Então, olha só, aqui dá uma escalinha, um gráfico mostrando a cada frequência qual que é o equivalente dela de comprimento de onda. Então vocês estão vendo aqui, olha só, em 100 MHz é 3 metros o comprimento da onda. Então o tamanho físico da minha onda é 3 metros. Se eu conseguisse enxergar a onda, eu ia ver uma coisa de 3 metros assim se deslocando. Tá bom? E por exemplo, se a gente vai para 900 MHz, ó, já é 33 centímetros. 33 centímetros. Então é uma coisa menor. Isso é consequência direta do quê? Do tamanho das antenas que a gente vai estar usando. Tá bom? E da distância que a gente tem que respeitar entre elas. Mais tarde a gente também vai estar vendo isso aí. Tá bom? Agora falando um pouquinho de propagação, que é uma coisa muito importante saber, a questão dos obstáculos. Tá? Toda onda eletromagnética, ela não é amigável, vamos dizer assim, com a seguinte coisa, muito fácil: condutor. Qualquer coisa que seja condutora não é amigável com a onda eletromagnética. Tá? Por que não é amigável? Qual que é o princípio de transmissão de uma onda eletromagnética? Como que a gente cria a onda? Falei bem no começo. A gente passa uma corrente por um condutor. Como que a gente recebe uma onda eletromagnética? Ela incide sobre um condutor e é transformada de volta em sinal elétrico. Correto? Então o que acontece? Vamos supor que eu estou transmitindo minha onda aqui. Entre eu e a antena de recepção tem um outro condutor metálico grande. Ele vai estar absorvendo a energia eletromagnética e vai estar criando corrente dentro dele. Ele vai estar tentando receber esse sinal e ao mesmo tempo vai estar absorvendo minha energia. Parte ele absorve, parte ele reflete. Então ele atua como um espelho. O espelho é um condutor. O espelho geralmente é feito de prata. O que o espelho faz? Parte ele absorve, parte ele reflete. O espelho não reflete toda a energia, tá? Ele não é perfeito. Mas a energia eletromagnética que a gente consegue ver, tá bom? É a luz. Então, o que acontece? A mesma coisa o espelho faz com a eletromagnética, tá? Se você colocar um espelho na frente de uma antena, você vai estar em problemas. Então, a gente sempre evita qualquer coisa que contenha metal, qualquer coisa que contenha condutores, tá? Isso é um ponto que tem que ficar muito ligado, olho aberto mesmo. Mas tem uma coisinha. A gente falou de comprimento de onda. Se o tamanho desse metal for menor que o comprimento de onda, a onda consegue praticamente toda passar para o outro lado. Ela tipo vai indo, tem aqui obstáculo, a onda vai, ela faz mais ou menos isso aqui e continua, tá? Sem maiores problemas. O problema é o seguinte:
quando o obstáculo tem o tamanho físico maior que o comprimento de onda. Vamos supor aqui que eu estou transmitindo em 600 MHz aqui no meu body pack. Então 600 MHz, mais ou menos meio metro o comprimento de onda. Então se eu tenho um obstáculo aqui na minha frente de meio metro ou mais entre eu e a antena, aí é problema. Se ele for menor de 25 centímetros, não vai ter problema nenhum, a onda passa reto, tá bom? A mesma coisa acontece com a abertura. Se eu tenho uma abertura num obstáculo condutor que é menor que o comprimento de onda, que nem nesse caso aqui, é a mesma coisa que tivesse fechado. Apesar de ter um buraquinho ali, uma abertura, é igual tá fechado. Quase, praticamente não vai passar nada de onda de radiação eletromagnética para cá. Agora, em câmbio, se esse buraco é maior que minha onda, então a onda passa. Tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala de RF, é uma palavra que vem muito, uma expressão, né, que vem muito falada, né, que sempre está ligada aí com a RF, é o espectro do RF, tá bom? O espectro, para quem não sabe a definição dessa palavra, espectro significa todo o conjunto de frequências de RF. Não somente isso que está aqui na tela, mas desde 0 Hz até o infinito, tá bom? Só que quando a gente fala do nosso espectro, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, qual que é o espectro utilizado pelo homem em comunicações, em telecomunicações, tá? Porque isso aqui é telecomunicação. Telecomunicação quer dizer comunicação à distância. Tele vem do grego, quer dizer distância. Então, o homem utiliza de 3 kHz até 300 GHz. E cada quadradinho que vocês estão vendo na tela aqui é uma aplicação diferente. Olha o tanto de coisa que a gente tem, tá bom? Porém, a área de interesse que é nossa, né, que é o mais utilizado pelo homem atualmente, é de 300 MB a 3 GB. A maioria das comunicações estão aqui. E o que interessa de verdade pra gente é só isso aqui do espectro. Olha o que a gente utiliza do espectro para fazer comunicação de microfone, de in-ear. São essas faixas, que era chamado de VHF, né? TV é chamado, porém hoje em dia não é mais utilizado. A gente utiliza principalmente isso aqui, ó, o HF, tá? A gente também tem sistemas disponíveis nas faixas de 900 MHz e também em 2.4 GB. Agora a gente tem sistemas da Shure disponível nessa faixa, tá bom? Bom, o VHF basicamente deixou de ser utilizado por duas razões. O tamanho das antenas, porque a frequência é menor, implicava uma antena muito grande, e hoje em dia o nível de poluição eletromagnética, o nível de ruído de piso está muito alto. Então por isso a gente deslocou para outras faixas do espectro, essas três aqui de baixo, beleza? Bom, IRF é sempre um desafio muito grande nas cidades, porque na cidade a gente tem emissora, rádio, um monte de comunicação, links de micro-ondas, um monte de coisa rolando e poluindo todo o nosso espectro de RF. Então, em toda grande cidade, o espectro é sempre complicado. Aí tem um exemplo do México, São Paulo, tá bom? Na Avenida Paulista é um terror o espectro. Você às vezes está medindo da rua 40 dBm de ruído de piso. Da rua. Olha o terror, coisa você está recebendo sinais 40 dBm da rua. Na Avenida Paulista é tão crítico, é um dos piores lugares de RF do mundo. É tão crítico que do alto de alguns prédios você pode segurar aquelas lâmpadas bastão, assim, aquelas lâmpadas fluorescentes, ela acende sozinha. De tão intenso que é o campo eletromagnético, ela vira uma antena, absorve energia, ressona e acende. Liga literalmente no ar, é incrível. Ou seja, não é um lugar muito bom para justificar, né? Por que Brasília é tão crítico? Porque as antenas estão dentro, no meio da cidade, ali perto ali daquele do Meliá, ali naquela praça ali perto de uma. Tem muitas antenas ali. E o fato da... É plano, né? Então, locais planos favorecem muito a propagação do RF, porque se você tem desnível, o que acontece? Lembra que eu falei condutor? Normalmente no solo a gente tem metais. Então o solo é um grande atenuador. Paredes atenuam muito RF, por quê? Tem um vergalhão dentro do concreto, tá bom? Mar, por que o mar atenua?
Água com sal. Sal é um condutor. É um bom condutor. Grama também, né? Grama, por quê? Oi? Por que grama e árvores atenuam RF? Provavelmente a situação de líquido. Elas têm líquidos e sais minerais dentro. Então é prato cheio. Alcance? O alcance é relativo. A gente já testou, depende de quanto ruído de piso você tem, sempre o alcance vai depender da relação sinal-ruído, de quanto sinal você consegue receber e quanto de ruído você tem, entendeu? Com a LXD a gente já fez testes que foi mais de 300 metros, porém o divulgado oficialmente é 100 metros de alcance, se não me engano o LXD é 75, só que pode ir a mais. Teste prático que a gente fez também no Equador, a gente pegou um LXD, um transmissor de mão, colocou na potência intermediária em 10 mW, não estava nem com essas antenas, estava com antenas omnidirecionais e eu lembro, o Hélio pegou o microfone e saiu andando só para a rua assim, falando. Ele andou uns 150 metros mais ou menos, tinha umas 9 ou 10 paredes entre ele e a gente estava sendo uma sala de reunião no hotel lá. E Quito é um lugar que já está com um espectro já carregadinho e não interrompeu. Só andando, voltou, que ele achou que tinha interrompido, mas nem interrompeu. Andou 150 metros mais ou menos. Tá? Então é bem relativo, tá? Quando a gente fala de distância, vai depender de vários fatores. Qual a potência que você está trabalhando, qual a antena que você está usando, quanto de ruído que você tem, quais os obstáculos que tem no seu caminho, qual é a sensibilidade e a relação sinal-ruído que o seu receptor consegue trabalhar. Por exemplo, o Accent a gente já testou também. Outro dia eu estava no Paraguai, a gente fez esse teste. A gente estava com um rack de Accent dentro de uma casa, não com essas antenas, mas com as antenas tipo essa aqui, que vem com o equipamento. O rapaz pegou o microfone, foi andou quase 300 metros e estava em 10 mW. O medidor de sinal estava em 0, mas ele estava recebendo áudio ainda. Perfeito, sem nenhum ruído. Então o que significa? O Accent e o LXD são produtos que eles trabalham com baixa relação sinal-ruído. Você não precisa ter um sinal muito forte chegando nele para ele ser demodulado, tá bom? Dentro da cidade, quando a gente fala de RF, a gente está falando aí de, em média, ter um sinal, um ruído de piso de menos 85 dBm fora do edifício e menos 100 dentro. Isso é um caso muito bom, né? Menos 85 fora, menos 100 dentro, tá legal, tá bom? Mas isso sempre vai implicar desafios pra gente, né? Diversos desafios. A gente tem que saber, quando está num ambiente ruim de RF, como trabalhar, onde trabalhar, tá bom? E a gente vai ver isso aí mais pra frente aqui, tá bom? Então olha só, você estava perguntando de alcance. Olha só, alcance é isso, é a distância máxima entre transmissor e receptor até ter um corte, tá bom? Aqui está falando, sistemas Pro conseguem 152 metros em média, tá bom? Mas como eu disse para vocês, é relativo isso aqui, tá bom? Isso aqui a gente já deu uma comentada, né? Obstáculos, seu sistema também está todo bem montadinho, sua antena está correta, usando o cabo correto, tudo bonitinho, tá bom? Vocês têm tudo para fazer tudo legal, entendeu? É só montar o sistema direitinho. A gente vai dar mais umas dicas aqui pra frente nessa apresentação, tá bom? Se tiver tudo ok, não tiver obstáculo, não tiver nada, se você souber coordenar as frequências, você tá com a faca e o queijo na mão, tá? Pra dar um problema é só se ficar um raio em cima do seu equipamento, ou alguém ligar um equipamento em cima da sua frequência. Aí só tem um jeito de resolver isso. Um Accent. Que é o único cara que consegue detectar interferência e mudar a frequência do nosso microfone automático. Mente. Tá? Bom, e olha só, o que a gente estava falando da distância é o seguinte. Vamos supor, eu vou usar esse slide aqui de uma outra forma para vocês entenderem. Bom, vamos supor que a gente está aqui igual eu estou.
Estou perto do... Esqueçam o que está escrito aqui, prestem atenção só nisso aqui e no ruído de piso, tá? Se eu estou pertinho, se o meu transmissor está perto do receptor, eu estarei numa situação dessa, recebendo bastante sinal, tá bom? Mas à medida que eu vou me afastando, o sinal vai caindo, caindo, caindo. O que acontece? O ruído de piso, ele se mantém. Então, a relação sinal-ruído está diminuindo. Tá? Meu ruído está aqui. E meu sinal vai fazendo isso. Eu vou me afastando, me afastando, me afastando, me afastando, até que vai chegar um ponto que o meu ruído vai estar tão próximo ao meu sinal que o receptor aí já não consegue identificar. Aí pode dar aquele explosão, aquele monte de coisa que todo mundo já conhece muito bem. Esse slide ele está falando outra coisa na realidade. Ele está falando o caso contrário. Como o ruído de piso está limitando o meu alcance. Aqui, por exemplo, se eu sintonizo o nosso sistema, vamos supor que isso aqui é o nosso espectro. Eu queria explicar isso primeiro para vocês entenderem melhor isso aqui. Aqui está o nosso espectro. E vamos supor que colocamos aqui, ó, escaneou não, vamos falar, colocamos manualmente em 523.125 MHz. Aqui, canal 22 está livre, não tem ninguém transmitindo aqui. Então, qual é o alcance que eu tenho aqui? 150 metros, mais ou menos. Agora, vamos supor que eu fui lá, estava meio louco e mudei a frequência para 530.875. Aqui, ó, já tem um ruído de piso bem mais alto que aqui. Nessa frequência. Então, já me limitou meu alcance para 30 metros. Agora, vamos supor que eu estava mais louco ainda e falei, vamos dar esse negócio aqui. E eu não conheço. Eu mudei para cá. Está bem em cima, sei lá, do canal de TV. Então, o que quer dizer isso aqui, ó? Pouca relação sinal-ruído. Se eu me afasto, ó, cai, puf, tchau. Então, meu alcance é bem pequeno. Então, isso é uma das coisas importantes de saber coordenar frequências. Mas agora vamos supor o seguinte. Vamos supor que o nosso receptor está aqui, eu estou lá fora. O que acontece? Eu tenho que usar a antena remota. E além de usar a antena remota, tem que puxar o cabo e colocar as antenas lá fora também. As antenas devem estar sempre no mesmo ambiente, no mesmo local que os transmissores. É muito importante. Por que tem que estar no mesmo local? Tem uma parede de concreto aqui. Isso aqui vai me atenuar muito o meu sinal. Não vai atenuar 100% porque tem uma porta de madeira ali. E é grande. Porém, eu tenho uma atenuação. Eu não tenho linha divisada direta, que é importantíssimo. Você sempre tem que fazer tudo que seja possível para ter linha divisada direta da antena para o transmissor ou do receptor para a antena. Linha divisada mesmo, tem que estar aqui da antena, o show vai ser ali. Eu estou vendo aqui a antena, ó, da antena eu não consigo ver onde que o artista está. Aqui é tangerina. E tem que estar dentro da tangerina. No caso dessa antena aqui. Se for um Omni é mais tranquilo, né? Mas se for, no caso dessa aqui, você tem que ver mais ou menos isso aqui, ó. Você coloca a mão aqui assim, mais ou menos 120 graus. É fácil, não tem erro. O cara está dentro dessa área, beleza. Então, pessoal, o tipo de antenas que a gente tem. Bom, a gente tem antenas transmissoras ou receptoras, né? Na realidade, toda antena tem a capacidade de transmitir ou receber, tá bom? Agora, as antenas ativas são somente para receber. Não existe alternativa para transmitir, tá bom? Então, esse tipo de antena vocês vão usar só para receber, tá bom? Normalmente, quando você vai transmitir, quem dá a potência é o amplificador de saída do bloco de RF do seu transmissor, entendeu? Não faz sentido você reamplificar esse sinal aqui, tá bom? E essa antena, esse amplificador não vai funcionar para receber, porque ele é um amplificador de saída. Se ele recebe o sinal entrando, aí você pode ter problemas, tá bom? Então, por exemplo, o Minier nunca usa essas antenas. A gente tem duas classificações básicas que são quanto à direcionalidade. A gente tem a omnidirecional. Omni significa todas, direcional em todas as direções, tá bom? A gente tem as antenas que são direcionais ou unidirecionais, também são chamadas, tá? As omnidirecionais são essas aqui, olha só, 3 exemplos para vocês.
Elas são meia onda ou um quarto de onda. A polarização delas é vertical, tá bom? E elas têm um ganho de 2.14 dB, tá bom? Esse ganho é chamado, na realidade, 2.14 dBi. Por que é chamado 2.14 dBi? Porque 2.14 em relação a uma antena isotrópica. O que é uma antena isotrópica? A antena isotrópica é aquela que irradia igualmente em todas as direções. Ou seja, a figura dela é como a de um microfone unidirecional. É uma bola. Porém, isso não existe. O homem não consegue desenvolver uma antena isotrópica. Um exemplo de uma antena isotrópica que existe: o Sol, as estrelas. Por quê? Ele irradia a energia dele em todas as direções igualmente. A isotrópica você veria em todas as direções. Isso aqui é uma antena Omni. Ela irradia igualmente assim, tá? A onda. Agora, vocês vão ver que o diagrama de radiação a gente vê vertical e horizontalmente. Quando a gente vê verticalmente, a gente está vendo a onda sendo irradiada assim. Agora, horizontalmente, a figura é parecida a duas bexigas amarradas assim. Uma Omni, que não é isotrópica, ela não vai irradiar em todas as direções igualmente, só no eixo horizontal. Então, o que acontece? A energia que era para sair nos outros eixos está sendo irradiada em um eixo. Então, eu tenho um ganho. Tem um ganho, entendeu? Você está direcionando sua energia. Tanto que se eu vou para uma antena direcional mesmo, o ganho, olha só, é maior, vai até uns 14 dBi só da antena. Isso não é um ganho ativo, tá? Então estou direcionando minha energia. É a mesma coisa. Se eu pego e bato assim com a mão na madeira, não faz nada. Agora, se eu pego um prego que é bem direcional e eu bato ele aqui, eu vou furar a madeira, porque eu estou direcionando toda a minha energia ali no ponto. Tá bom? As antenas mais ou menos tem esse efeito aí, tá? Então é isso aí. Antenas direcionais a gente pode ter polarização vertical ou circular, tá? Tudo tem seus prós e seus contras, né? Ela vai ter um aumento de sensibilidade de eixo. Quer dizer, quando eu estou com a antena direcional, é mais sensível a eu mover minha antena em relação a minha antena transmissora em relação à receptora. Quer dizer, numa Omni, ela se comporta melhor. Por exemplo, se eu estou falando com o microfone aqui, se eu fizer isso, ela se comporta melhor do que uma antena direcional, tá? Aqui está explicando qual é a diferença de antena de meia onda, de polo de meia onda, com a um quarto de onda. Normalmente as um quarto de onda são antenas que vocês não vão utilizar, tá? São aquelas antenas menorzinhas. E toda antena de um quarto de onda ela precisa de um plano terra para funcionar. Isso aqui não é muito utilizada profissionalmente justamente por isso. O plano terra normalmente é uma chapa metálica. Nem Premiere eu acho que é bom, cara, utilizar, né? Porque ela não é uma antena que não tem. Acontece. Cara, se você está com uma antena um quarto de onda, você chega perto, um metal assim dela, você já altera muito, é muito crítico. Então não funciona. Tipo, antena um quarto de onda, e tem já isso aqui, perto aqui, aí, cara, já tem problema. Então as antenas que são realmente mais utilizadas são as antenas de meia onda, tá bom? Esse aqui é o diagrama o padrão polar, o diagrama de radiação de uma antena Omni. Olha só, uma antena parecida com essa aqui, desse mesmo tipo aqui, tá? A antena Omni, quando a gente vê ela de cima, ou seja, você está vendo a antena daqui, você vê que ela irradia igualmente em todas as direções, tá bom? Isso aqui foi um teste feito no laboratório. Eles fazem assim, eles colocam um sinal, injetam um sinal na antena, por exemplo, a linha azul aqui é 500 MHz, a linha vermelha é 1000 MHz. O que acontece? Injeta um sinal numa antena, roda ela em relação à outra e vai vendo qual é o sinal recebido, quanto que cai esse sinal, tá?
E aí você chega no diagrama de radiação da antena. Basicamente é isso. Então vocês veem que é bem constante, está bem perto aqui do 0 dB. A figura ali é muito pequenininha, o número não dá para ver. Tá bom? Está sempre ali, perto do 0. Na realidade ele fica em 2, alguma coisa assim, que é o 2.14. Tá? Você vê que a antena recebe igualmente em todas as direções. Então, não interessa onde eu estou, não preciso direcionar a antena. Coloca ela lá e pronto. Só tem que tomar cuidado com o direcionamento vertical. Por quê? O padrão vertical é como a gente vê de lado a antena. Então, a gente está vendo assim a antena, e aquilo ali está refletindo como a antena vai receber verticalmente. Então, o que acontece? Horizontalmente, um círculo. Verticalmente, se eu olhar a antena assim, eu vou ver essa figura, que são como dois balões amarrados. Tá? Isso é como se eu conseguisse pegar uma bola e enfiar assim, colocar os dois dedos na bola, assim, ficaria assim, em 3D. Tá bom? Uma bola amassada no centro. Então, o que acontece? Olha só. Se eu venho aqui, nessa região, eu tenho uma alta atenuação. E onde que é essa região? Já vi gente fazendo isso com essas antenas, apontando elas. Mas acontece Você está no pior caso aí, porque essa região, você tem que imaginar que a bola está aqui. Imagina colocar uma bola na antena, e aí a gente vem aqui, amassa ela aqui e amassa ela por debaixo. Então o vale é aqui, é por frente e por trás dessa antena, onde mais atenua. Agora Vai funcionar, por exemplo, aqui vai. Funciona. Porque distância curta. Mas quando eu entro em qualquer caso crítico, splitter passivo é igual o pai que tem 2 filhos. Ele tem R$100 para dar de mesada dos filhos. 50 e 50 para cada um. O ativo é o que tem, em vez de R$100, ele vai lá e colocou na poupança e deu R$200. Ele dá 100 para cada um, entendeu? A diferença de uma antena Omni para uma direcional. A Omni, olha, era redondo. A direcional, olha como é o padrão dela. Parece um microfone cardioide. Quando a gente amplifica a antena, o ruído sobe junto. Claro. É exatamente isso. Tem que estar sempre de olho nisso. É isso que eu estava falando. Por que essa antena tem atenuador? Porque eu posso estar numa situação que eu tenho uma transmissão ok, mas o meu ruído está muito alto. Aí o que eu faço? Coloco ela em menos 6, aumento minha potência, e aí eu crio uma relação sinal-ruído, você aumenta a potência do transmissor e o ruído você abaixa o ruído ali. Isso aí é fantástico, isso aí para você agora. Isso aí. Porque acontece, você está ali numa distância pequena, você usa ela no menos 6. Aqui eu poderia estar usando ela no menos 6 se eu quisesse. Agora, um exemplo prático: na Copa das Confederações, quando a gente estava muito longe, a gente colocava ela no mais 12. Tá bom? Então, essas antenas aqui, por exemplo, essa aqui, ela vai de 470 a 870 MHz, é uma antena de banda larga, tá? E a cobertura dela é mais ou menos 120 graus horizontal. A gente tinha comentado, lembre-se sempre da figurinha da tangerina. Olha como é que não parece a tangerina, né? Tá bom? E é isso aí, é 5 a 7 dBi de ganho, aproximadamente, tem ganho frontal, tá bom? Ou seja, eu ganho aqui nesse ponto, 0 graus, aqui. Tá bom? A gente tem também as antenas helicoidais. Essas são mais ou menos 60 graus de abertura. Elas são mais fechadas, tá bom? Porém, qual que é a vantagem disso aqui, mais ganho, de 9 a 14 chega. E, além disso, o fato da polarização circular. Lembra que a gente falou que tem polarização vertical, polarização horizontal? Essa aqui é circular. A onda, quando sai daqui, sai literalmente rodando. Vocês estão vendo que tem tipo uma mola ali, o condutor dela, o alimentativo dela faz o sinal sair viajando assim, rodando. O que quer dizer? Que se o cara está com o microfone assim, tanto faz para a antena. Como ela consegue receber em qualquer
direção aqui, ó, tanto faz se o sinal chegar assim. Aí, chegar assim. agora esse é só para IA, né? Não, você pode usar. Ela é parecida, mas utilizado para IA. Posicionamento de antenas é muito importante, pessoal. Quando a gente tem. Aqui fala de distâncias maiores de 150 metros, mas eu falo, é sempre importante, sempre. Porque você não sabe quando vai ter interferências. Isso aí, de certa forma, pode estar ajudando a gente. Quando a gente tem qualquer situação crítica, a gente está com tudo bonitinho, sempre vai ajudar, tá bom? Antena bem posicionada, os cabos corretos, espectro livre, sempre vai ajudar, tá bom? Diminui a nossa probabilidade de erro. Então, olha só, a gente sempre tem que pensar naquilo que eu falei, ó, posicionamento de antenas. Está olhando para onde que está o seu palco. Se você está de cima, você vai e desce sua antena. Você está daqui da antena olhando e ó, por exemplo, o palco ele está no o Magu que vai falar. Aí está lá, eu estou olhando aqui, eu estou vendo ele. Tá? Não, mas vamos supor que o Magu não está aqui, que ele está numa distância de uns 100 metros de onde eu estou. Aí pode ser. E tem gente que faz isso aqui, ó, cara. Eu já vi, cara. Você chega, a antena tá lá. Aí você pergunta pro cara, pô, onde é que tá o palco? Na Lua? Quando a gente está usando essas antenas Omni, igual esse caso aqui, se estamos numa situação normal, igual eu tô aqui, eu sei, vamos supor que eu tô com o meu in-ear aqui, né? Lógico, isso aqui é um transmissor de microfone, vamos supor que eu tô com o meu in-ear. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que eu sei como utilizar o sistema, né? Vou colocar ele direitinho. Então, ó, minha antena tá aqui, minha outra antena está aqui, então está ok. Agora vamos supor que em vez do in-ear, eu sou uma pessoa que está utilizando o microfone e tem mania de falar assim ou assim. Então, na dúvida, você não coloca a antena na vertical, você coloca ela em 45 graus. Porque a maioria das pessoas vão falar assim. Então, quando a gente tem dúvidas, como que a pessoa vai falar, coloca em 45 graus as antenas. É a melhor coisa que dá para fazer. Ou quando eu tenho um ambiente que tem reflexões. Tá bom? Mesma coisa se aplica. Então, olha só, distância de antenas. A gente sempre tem que respeitar uma distância entre as antenas, tá? Quando eu tenho sistemas que estão operando com duas antenas, por exemplo, o meu microfone aqui está utilizando duas antenas, essa aqui e aquela ali, tá vendo? Então eu tenho que respeitar uma distância mínima entre elas. Porque se eu coloco elas muito junto uma da outra, eu posso ter que ter modulação. E aí, cara, problema na certa. Tá bom? Aí, bom, me pergunto, tá, Igor, qual é a distância que eu devo deixar uma antena da outra? Idealmente é uma onda, tá? Uma onda. Entre essa e aquela. Tá, como é que eu sei quanto que é uma onda? Você vai pegar a sua menor frequência e calcular com aquela equação que a gente mostrou lá. Igor, não gosto de matemática. Simples. Tenho as duas antenas. Vamos supor que minhas antenas são isso aqui, ó, licença. Uma antena aqui e outra antena aqui. A antena é feita em função do comprimento da onda. Cada antena geralmente é meia onda o comprimento dela. Então você faz isso aqui. Pronto. Então é separação. Você mede com as próprias antenas. Elas têm que ficar separadas da distância da soma das duas. Então, essa é prática. Idealmente, uma onda, quando a gente pode, uma onda ou mais. Certo. Se você não pode, você começa partindo de 1/4 de onda. Por isso que é sempre importante usar antena externa. E por que a gente usa duas antenas em vez de uma? É o seguinte, a gente está transmitindo RF, por exemplo, meu microfone está transmitindo aqui, meu transmissor, transmitindo, tem onda que está batendo nessa parede, indo para lá, onda que está batendo ali, batendo no chão, tem um monte de frente de onda que está refletindo igual louco aqui, chegando na antena. Aí o que acontece? Tem um fenômeno que é o seguinte, vamos supor que tem uma onda que está chegando direto aqui nessa antena, por aqui, e outra onda que está vindo ao mesmo tempo por aqui. Se essas duas ondas tiverem a mesma intensidade, o que acontece? Isso, matematicamente, eles falam uma defasagem de 180 graus. Isso é a mesma coisa
Então eu e o Rafael aqui, eu falo com ele, Rafael, vamos empurrar essa mesa pra cá. Aí ele começa a fazer força de um lado e do outro. O que acontece? Se a força for igual, a mesa não se mexe. Agora, se a gente está com duas antenas espaçadas de pelo menos um quarto de onda ou de uma onda completa, o que vai acontecer? A probabilidade disso acontecer ao mesmo tempo lá e aqui é praticamente zero. Então por isso se usam duas antenas para receber. Chama-se diversidade de antenas. Então isso vai me dar mais margem para eu trabalhar. Tranquilo. Beleza? Agora a questão da saturação. A distância que é recomendada entre o transmissor e o receptor é aproximadamente 3 metros. Tá bom? No posicionamento de antenas, a gente sempre tem que visar a visada direta, né? Exato. Então, olha só. Exemplo, sala de controle aqui, as antenas estão aqui. O pessoal sentado, 2 metros de altura, já vai dar a altura legal para o cara que está apresentando ter visada com o receptor. Tá bom? Mas se você está nessa situação que a antena está entre o público e o apresentador e o cantor, aí você sempre observa isso aí, linha de vista, tá? Se tiver pessoa no meio vai ter atenuação e não é bom. Pode não dar problema, mas pode dar um problema grave, né? Pode cortar o áudio. Realmente em cima sempre. Olha só, um problema também muito comum é o seguinte: antenas têm que estar longe de superfícies de metal, tá bom? Não pode ter superfície paralela de metal com as nossas antenas, tá bom? Idealmente, tá bom? Um dos motivos mais para a gente utilizar antenas remotas, antenas externas. Por quê? Você tem um rack aqui, ó, metal, não é o ideal. Então é isso aí. Outra coisa, separar as antenas entre si. Nunca fazer isso aqui. Já vi o pessoal fazendo isso aqui também. Isso é terrível. Ou eles colocam a antena uma do lado da outra, ou eles colocam tipo vários receptores, uma antena aqui, outra antena aqui, outra antena aqui. É totalmente não recomendado, porque dá intermodulação. E aí você pode derrubar outros microfones, não só o daquele receptor. Bom, esse slide está falando um pouquinho de absorção do corpo. Quando a gente está usando um body pack, o que acontece? O nosso corpo tem sais, né? Como a gente comentou, o sangue tem ferro. Então, nosso corpo absorve. Então, o que acontece? Olha só um exemplo de um cara que está com um body pack nas costas. Como que essa antena aqui ela é omnidirecional. Olha como é que muda. Isso aqui idealmente era para ser um círculo. Olha como é que muda o diagrama de radiação. Você vê que na frente do cara chega a dar 20 dB de atenuação. Então, quando a gente coloca o body pack na pessoa, o melhor lugar para colocar é no lado. Por quê? Aqui eu estou na pior situação. Vamos supor que eu só tenho aquela antena lá. Então eu estou aqui. De lado, eu sou mais fino que assim. Então eu vou gerar uma atenuação menor. Tá bom? Então quando vocês tiverem uma pessoa que se mexe aleatoriamente, coloca de lado o body pack. Agora vamos supor que eu sou um apresentador, só fica assim de um lado para o outro, igual um caranguejo assim. Então, e as antenas estão atrás. Então eu posso colocar um body pack nas costas. O exemplo de não faça isso de jeito nenhum. Olha só, antena dentro do rack. Olha aqui. E olha como é que estão as antenas. Cara, eu falo pra vocês, um dia eu tava na Bolívia, os caras da televisão viram e falaram assim: pô, cara, nós temos um sistema da Shure, mas é meia boca, cara. Aí eu cheguei lá, quando o cara já fala isso, cara, eu já dei um filme tudo na cabeça das coisas que podem ser. Cheguei lá na sala de controle, o cara ele usava o sistema SLX. Primeira coisa, não usava antena externa, usava as anteninhas que vêm no SLX. Segunda coisa, o SLX estava na sala de controle e o estúdio era do outro lado. Era tipo uns 30, 40 metros para chegar no estúdio. Terceira coisa, o rack estava num canto, com as antenas atrás.
Quarta coisa, um monte de antena amontoada. Quinta coisa, o rack todo metálico. E ainda funcionava e o cara tava reclamando. Não, mas Eu falei, cara, que isso, cara? O sistema é bom demais, tá funcionando. Lógico que eu não falei assim pro cara, mas tipo, se vocês fizeram tudo errado, tá funcionando e você tá reclamando. E ele vai dizer assim, pô, mas o outro dia tava funcionando assim um dia. Aí o cara, né, conversa. Tá? Então, olha só, outras coisas que não podem ser feitas, ó. Aquele Antena dentro de uma jaula. Aí o cara fez a gaiola de Faraday e colocou a antena. Não pode. Tá? Fizeram inocentemente isso aqui para proteger as antenas. Mas não. O cara pode fazer uma proteção toda de acrílico, por exemplo. Funciona maravilha. É transparente para antena. O material isolante, madeira. O cara podia ter feito uma caixa de madeira forte aí e colocado as antenas dentro. Sem problemas. Tá? E outro erro aqui, a antena uma pertinho da outra. Não se deve fazer isso. Tá bom? Todos os transmissores e receptores nossos operam com 50 ohms de impedância característica. O que é isso? É uma impedância, isso aí é uma medição feita na saída. Tá? Esses 50 ohms não é a mesma coisa que um resistor de 50 ohms. Tá? Não tem nada a ver. Por isso que eles chamam assim impedância característica. O que acontece é o seguinte, o cabo, independentemente do comprimento, ele tem também uma impedância característica, tudo em função da construção dele. Aí, o que acontece? Se você tem um transmissor, ou um receptor, ou uma antena com uma impedância X, o cabo tem que ter essa mesma impedância. Então, essa antena tem 50 ohms de impedância, o conector tem 50 ohms de impedância, de característica. O cabo também, o conector do receptor também, o receptor também. Se a gente não utiliza a mesma impedância, ocorre um fenômeno que chama-se descasamento de impedância. O descasamento de impedância vai fazer o seguinte: vamos supor que isso aqui é o transmissor, isso aqui é o cabo. O transmissor de 50 ohms, aí eu vou e coloco um cabo de 75 ohms nele aqui. Aí o que acontece? O transmissor tenta mandar energia para o cabo, a potência. Uma pequena parte vai para o cabo, outra grande parte vai ser refletida. Então o que acontece? Estou perdendo cobertura, estou perdendo sinal. Atenuação muito grande acontece. Tá bom? E chega assim, em certos casos, não no nosso caso que a gente em áudio, a gente trabalha com baixa potência. Mas se você pega um transmissor de televisão, por exemplo, você liga ele, por exemplo, sem um cabo, ou coloca um cabo inadequado, porque sem um cabo você tem um descasamento total. O que acontece? Você pode até pegar fogo, porque a potência volta nele e é dissipada em calor dentro do equipamento. Então o que acontece? Você pode estar diminuindo a durabilidade do seu circuito, do seu equipamento, porque você está estressando ele, né? Você está sobreaquecendo ele. Então é muito importante isso, pessoal. Cabo, antena, transmissor e receptor, mesma impedância. Tá? No nosso caso, não tem erro, 50 ohms. Recomendação também de usar cabos blindados. Por que a gente tem que usar os cabos blindados? Se usa um cabo simples, o que acontece? O cabo, ele se comporta como uma antena, ele pode estar recebendo ali sinal, interferência. Eu não quero isso. Em câmbio, se eu tenho um cabo blindado, olha só, ainda mais com 2 malhas, suponha que isso aqui é um cabo, esquece essa parte daqui. Suponha que a gente está trabalhando um cabo bem ruim, sem blindagem. O sinal de RF bate aqui e resida. Está servindo como antena. Cabo blindado não, ó. O sinal bate aqui e a blindagem do cabo dissipa essa energia. Então fica um mundo isolado aqui para onde tem que passar o nosso sinal. Então é muito importante isso aí também, tá? Bom, as perdas dos cabos coaxiais, a gente recomenda sempre ter menos de 5 dB de perda no cabo coaxial. Como que eu consigo isso? Todo cabo, ele tem do fabricante, vocês podem pegar na internet mesmo, você colocar o nome do cabo, você vai ver a tabelinha de atenuação dele. Então, vamos supor, eu tenho uma distância X para trabalhar. Vamos chutar aqui 20 metros. Tá? E eu vou trabalhar mais ou menos em 600 MHz. Então o que acontece?
Se eu tenho que ter 20 metros de cabo, eu pego a tabelinha e olho, ó, esse primeiro modelo de cabo aqui, 5.2. 5.2 a cada 10 metros. Então em 20 metros seria 10.4. Me serve? Não. Então vamos para o próximo. 3.2 a cada 10 metros. Então em 20 metros são 6.4. Serve? Não. Quase. Para o próximo. 1.9 vezes 2, 3.8. Então é esse cabo. Eu posso usar ele ou o cabo que tem menor perda para esse caso. Tá bom? É basicamente isso. Isso é uma recomendação, tá? Pode ser que exceda um pouco essa perda? Pode. Só que qual é o problema? Quando eu estou tendo muita perda no cabo, acontece o seguinte, ó. Chega o sinal aqui, né, na antena, ela manda um sinal pro cabo. O cabo também tem um ruído inerente dele. Vai ter um ruído de piso. Tudo tem ruído, tá? Tudo. Pelo simples fato de ter ruído térmico, a agitação das moléculas gera ruído em qualquer coisa. Não existe nada 100% livre de ruído, tá? Então, ó, o sinal está aqui, aí vamos supor o seguinte: o sinal está aqui, o ruído de piso do cabo está aqui. À medida que o sinal vai percorrendo o cabo, ele vai sendo atenuado, e olha, ele pode chegar muito perto desse ruído de piso, é uma situação indesejada. Então, essa é a importância de ter baixa atenuação no cabo. Ok? Algumas recomendações de cabos aqui, né? Esses são os modelos que temos da Shure e da PA para cabos, tá bom? E bom, outra coisa que vocês devem levar em consideração com o cabo é que a gente pode utilizar amplificadores. Da mesma forma que a gente recomenda ter no máximo 5 dB de perda nos cabos, a gente recomenda ter no máximo 5 dB de amplificação. Porém, aí vocês me perguntam: pô, você me falou que essa antena aqui tem mais 6 e mais 12 dB, como é que fica? Isso aqui é um amplificador especial. É um amplificador que ele eleva o seu sinal sem elevar muito ruído. Um amplificadorzinho muito especial dentro dessa antena, tá bom? Então, é isso. A gente pode compensar as perdas do cabo coaxial com amplificadores, que podem ser embutidos na antena, né, ou externos. Olha só, amplificador externo aqui. Aqui é um exemplo, ó, com perda de mais 5 dB, a gente usa amplificadorzinho externo nas antenas, tá? Bom, uma coisa legal, a gente tem uma tecnologia patenteada que chama Marcad. Essa tecnologia está presente no HFR e no Accent, na linha Shure. Isso torna o sistema de RF muito robusto mesmo, ao ponto que a gente pode usar antenas diferentes. No HFR, se vocês precisarem eventualmente, ou no Accent, vocês podem utilizar qualquer tipo de antena. Omnidirecional. No LXD também? O LXD? Não. Tá? O LXD se recomenda antenas iguais e 2 antenas. Assim como as antenas, você pode usar cabos diferentes. Mas a recomendação é sempre você usar cabos iguais, tá? Esse aqui é um exemplo de distribuição de antenas. Olha só, um splitter passivo. Então eu tenho um splitter passivo dividindo o sinal das minhas antenas entre 2 receptores, tá? Aqui é uma distribuição ativa de um nível. Eu tenho aqui um distribuidor de antenas. E olha só, eu tenho conectado aqui, por exemplo, 4 receptores nesse distribuidor. Simples assim. E as antenas conectadas no distribuidor. Agora, eu posso ter uma distribuição ativa com 2 distribuidores, na realidade, tá? Receptores aqui, mas distribuidores. Tá bom? Como que funciona isso? Eu vou, por exemplo, pegar um distribuidor de 5 portas. Eu ligo aqui, ó, 4 receptores nele e um outro receptor, um outro distribuidor, perdão. Esse aqui já é um caso bem grande, né? É da gente nunca, olha só, isso aqui é uma distribuição de 2 níveis, tá vendo?
Ou seja, eu tenho um distribuidor aqui, deixa eu desenhar aqui que eu acho que vai ficar melhor para entender. Eu tenho antena aqui, tem um distribuidor. Tá? O que acontece? Nesse distribuidor eu só posso puxar mais um nível de equipamentos, ou seja, eu posso tirar dele aqui um outro distribuidor também. Isso aqui pode ser feito. E aqui eu penduro vários receptores aqui. Tá bom? Agora, e aqui eu posso pendurar também vários receptores RX. Focado. Tá? Então eu tenho um nível, dois níveis. Agora, eu posso fazer o seguinte: eu posso pendurar aqui mais um distribuidor, ok? E pendurar mais RX nele. O que eu não posso fazer é 3 níveis de distribuição. Eu não posso chegar aqui e pendurar mais um outro distribuidor. Isso aqui eu não posso, tá? Aqui não, tá vendo? Ó, o distribuidor 1, o de cima, o master, vamos dizer assim, tá nas antenas. E ele está ligado em 4 outros distribuidores. Então é 2 níveis. Estão enxergando isso? Ah, tá. 2 níveis de distribuição. Ah, tá. Então, Eu não tenho um terceiro nível. Eu não tenho. Chego num desses aqui e penduro outro distribuidor. Aí não pode. Então olha lá, ó. Outro tipo de distribuição que a gente pode fazer é cascata. Por exemplo, o HFR você pode descascatear até 10. com 10 caixas. 10 HFR. O LX também não. O LX pode 2. O Accent pode 5 receptores cascateados. Olha lá um exemplo de cascata do HFR. E atenção, todos os receptores têm que estar na mesma banda, tá? Tipo, se é J5, tem que ser todo mundo J5. Sim. Tem que juntar, tem que estar fresco na cabeça, tá? Porque vai ajudar a gente muito para primeiro evitar problemas. Se tiver um problema, a gente conseguir ter uma visão sistêmica da parada e conseguir resolver o mais rápido possível, tá bom? Então lembre-se disso sempre: posicionamento de antenas, cabo correto, estamos trabalhando com coordenação de frequências. Se a gente fizer tudo isso, linha de vista direta, evitar interferências, evitar fontes de interferências, se a gente juntar tudo isso que a gente falou nessa manhã aqui, vocês têm tudo aí para fazer um show de bola.